Um dos pontos principais para o sucesso da história de Baby Rena está no fato de ser baseada na história real de Richard Gere, que interpreta o papel do protagonista Donnie Dunn. Mas isso não é o suficiente para uma história ter sucesso e muito menos para ela ser boa. E o que eu vejo as pessoas comentando na internet é justamente sobre esse ponto isolado, sendo que uma boa história, biográfica ou não, precisa de muitos outros elementos trabalhando em conjunto para funcionar. Do momento que a série começa até o momento em que termina, Baby Rena prende sua atenção e faz você se identificar com personagens que, pelo menos eu, nunca pensaria em me identificar da forma que essa série me tocou. E assistir essa série me levou a uma jornada de volta ao passado, quando eu estava em Nova York estudando para me tornar um diretor. E não só todos os conhecimentos técnicos que eu vi e aprendi lá foram aplicados muito bem nessa série, mas tem um momento específico de Baby Rena que foi muito similar a algo que quase aconteceu comigo. Mas, como eu disse, ser baseado em uma história real é apenas um ponto que contribuiu para todo esse sucesso. E existem outros elementos que juntos contribuem para tudo isso dar certo. O quinto deles é algo que você sempre ouviu falar, mas que ninguém nunca te explicou direito até o vídeo de hoje. Então, quais são esses outros elementos que fazem Baby Rena ser o sucesso que é? O segundo desses outros elementos de Baby Rena é, obviamente, o roteiro. Richard Gere, o criador da série, pessoa real que passou por tudo aquilo, poderia simplesmente ter pensado no que aconteceu com ele, né, tipo, como começou, como se desenvolveu, como que terminou, nessa progressão de eventos cronológicos, mas isso nem sempre é bom o suficiente para prender a atenção do público. Afinal, é para isso que existem flashbacks, flash forwards, para dar aquela sacudida na estrutura da história para não ficar chato. E isso tem mais peso ainda em uma plataforma como a Netflix, cujo algoritmo define o sucesso de uma série através do número de usuários que maratonou a produção. Então ele teve mesmo que ser criativo para prender a atenção do público. E é justamente para isso que existe dentro da estrutura de um roteiro o espaço para um prólogo, que, no caso de Baby Rena, é o momento em que vemos ele tentando reportar a Marta para a polícia pela primeira vez, e se questionando se vai conseguir ou não, e em que nós ainda não entendemos o contexto daquela cena. Isso nos faz, como público, questionar o que aconteceu, por que ele tá tão relutante, quem diabos contratou um cara desse aqui para ser policial, e mais importante de tudo, a série nos faz uma promessa. Se nós continuarmos assistindo, vamos entender o que tá acontecendo. E a maneira que ele decidiu fazer essa exposição de acontecimentos é tão bem planejada que quando chegamos nesse evento de novo, depois de entender o que levou até aqui, temos a conexão com o evento mais importante da vida dele e da série, que é aquilo que rola com ele no episódio do flashback. Então, não só o tal do Richard Gere teve a coragem de adaptar a sua história de vida do seu momento mais baixo de todos, mas ele ainda teve o sangue frio de pensar como um autor, como um artista contador de histórias, dar um passo para trás e pensar, ok, eu vou planejar uma forma de contar essa história da maneira mais interessante e impactante possível, pois é justamente para isso que serve uma estrutura narrativa, para você, como autor, não ter dó do espectador e fazer ele passar por todos esses altos e baixos para que todos esses eventos tenham a devida importância. E também, pois chegamos no terceiro item da lista dos 6 motivos da série da Netflix ter tido sucesso, que é o autor teve a coragem de exorcizar seu pior demônio em uma boa história. E se tem uma filosofia que eu acredito muito e carrego para minha própria escrita, é essa frase aqui que eu vi no filme Ligados pelo Amor, que diz: A writer is the sum of their experiences. E não é literalmente o que o autor de Baby Rena fez aqui, porém, apenas esses 3 pontos ainda assim não são suficientes para contar uma boa história. Quem sabe isso fosse o caso na escrita de um livro, mas não de uma obra audiovisual. O quarto motivo do sucesso da série, que também está ligado a toda a contação de história do negócio, é a direção. A série te faz rir quando você tem que rir, te faz ficar tenso no momento certo, te faz ficar eufórico junto com o Donnie, faz você sentir até pena da maluca da Marta e, graças à sua boa narrativa, consegue fazer você entender vários personagens que eu, particularmente, evito ver histórias a respeito, pois os autores em geral não focam no principal, que é a história, e sim em panfletar uma mensagem pro público. O Donnie aqui é um personagem sexualmente confuso, que não sabe se ele é bi ou gay, ele namora uma personagem trans, ele usa drogas, é um artista esquisitão, ou seja, essa série tem todos os elementos possíveis para ser considerada uma série lacradora, mas em nenhum momento você sente que a série tá lacrando para você, ou tentando te dar uma lição de moral, ou simplesmente tratando o público feito idiota. Um exemplo que eu posso dar para a eficácia da série de colocar nos pés dos personagens é um momento em que o Donnie está exilado na casa da namorada e meio que impede ela de sair da própria casa também por medo da Marta os encontrar e atacar ela de novo. Só que eu assistindo isso, sabendo que é uma personagem trans, eu pensei, cara, essa personagem deve ter lutado tanto tempo para conseguir sair em público se aceitando da forma que ela quer, para vir esse cara agora e dizer que ela tem que ficar em casa por medo de uma pessoa ver ela. E esse exato argumento é usado em uma discussão que eles têm no futuro e, cara, essa série me fez entender tudo isso sobre essa personagem sem ter que explicar nada a respeito dessa personagem. Então, uma história bem contada me fez sentir empatia por um tipo de personagem que normalmente não me afeta em nada. E isso só acontece quando o autor foca no principal, que é a história e não a mensagem. Próximo ponto, que é aquele que eu mencionei no começo do vídeo e que ajuda a Baby Rena a ser o sucesso que foi, é a direção de fotografia. E esse aqui é aquele negócio que tá meio que escondido
escondido em plena vista que muita gente sabe que existe, mas não sabe, tipo, pá, dizer exatamente pra que serve, além de falar que serve pra criar cenas lindas de se olhar e tal, que o que essa série tem de sobra, inclusive, como você pode ver aí na tela. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a fotografia não é apenas uma maneira visual de fazer imagens bonitas, e sim a maior ferramenta narrativa de um filme, de uma série, de uma animação ou uma cutscene de videogame. Dentro da fotografia, existem várias regras, e uma delas que planejamos de forma consciente para tocar o inconsciente do público é o sistema de quadrantes. Vamos pegar essa cena do episódio 6, em que Donnie vai confrontar a Marta em sua casa para tentar armar uma arapuca para denunciar ela para a polícia. Aqui, vemos os dois nesse take aberto, em que Donnie está na direita da tela e Marta na esquerda, certo? Pois o sistema de quadrantes funciona da seguinte maneira. Imagina que você tem uma linha vertical e uma linha horizontal cortando a tela. Estes são os seus quadrantes. E de uma forma inconsciente, nós entendemos que quem está no lado direito da imagem é a pessoa que tem o controle da situação. Ou seja, o lado direito é o lado dominante. E quem está no lado esquerdo é quem está à mercê do outro. O lado esquerdo é o submisso. Então, imagine que temos um pai, um filho, um detetive, um suspeito, um professor e um aluno. Na maioria das vezes, se não sempre, a figura de autoridade está posicionada do lado direito da tela, mas, dependendo, claro, do contexto da cena dentro da história e de como o diretor realmente quer ou sabe como enquadrar. Isso basicamente resume o conceito. E essa dominância e submissão variam de acordo com os quadrantes inferiores e superiores de cada um dos lados da tela. Ou se o personagem está em um close-up, ou se ele está em segundo plano, ou se o ângulo da imagem está de baixo para cima, ou se o personagem está localizado bem no meio da tela. Enfim, existem trocentas combinações possíveis para manipular o entendimento do público com isso. Mas aqui em Beberrena, eis o que eles fazem. Donnie está na direita da tela, certo? Pois ele pegou a Marta de surpresa e a confrontou. Portanto, ele é o dominante. E se a câmera aproximasse o enquadramento, ele deveria continuar na direita, certo? Porém, olha onde ele está, e quando pula para Marta, ela está na direita. Isso causa um desconforto inconsciente no público, pois é algo visualmente contraintuitivo, que você, assistindo isso, provavelmente nem soube dizer o que era essa estranheza, ou simplesmente passou batido. Mas eu te digo, quem tem o real controle da situação aqui é a Marta, pois ela tem uma carta secreta na manga. No fim do diálogo, inclusive quando o take abre, Marta termina do lado direito da tela. E aí, na cena seguinte, vamos ver as consequências dessa atitude do Donnie e descobrimos que Marta havia gravado tudo que ele disse e contatou a polícia antes dele. E no momento em que ele recebe essa notícia, onde ele está na tela, no lado esquerdo. Pois é aí que ele percebe que a Marta é um bicho que ele não havia aprendido a decifrar e havia subestimado ela. E tudo isso acontece debaixo do nosso nariz, já que estamos presos à perspectiva do Donnie. Nós sabemos só o que ele sabe e descobrimos informações novas junto com ele. Ele não sabia que a Marta gravava tudo e nem nós, mas os autores sabiam. E eles planejaram isso para ser exatamente dessa forma, pois a produção de um negócio desses vai do roteiro para as mãos do diretor de fotografia e outros departamentos. Aí eles separam o roteiro cena por cena numa escaleta, pegam cada cena e desenham um storyboard para imaginar como cada personagem será fotografado. Depois eles vão no lugar que pretendem filmar e tiram fotos baseadas no storyboard para ver se faz sentido. E daí, com base nisso, decidir a configuração da câmera, qual lente usar, definir as marcas no chão para fazer o que a gente chama do bloqueio da cena, tipo, até onde o autor vai andar para entregar a fala dele, esse tipo de coisa. E depois de tudo isso, após alguns ajustes necessários específicos para cada momento serem feitos, é criada uma shot list, literalmente uma lista dos takes que eles vão filmar para saber o setup de tudo, onde vai a câmera, onde vai o ator, o microfone, as luzes, para aí chegar no lugar na hora de gravar, olhar a lista de takes e pensar, beleza, o primeiro take do dia é o close-up médio do Donnie, e aí todo mundo vai se ajeitar, cada departamento vai fazer o que eles têm que fazer, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, porque já foi planejado antes, para fazer isso da forma mais eficiente possível, pois cada departamento tem que saber o que vai fazer antes. E para cada cena de tudo que você assiste, que você percebe que tem um corte, teve toda uma preparação dessa por trás. Nada é feito sem ser pensado, esperando a inspiração bater ou de forma livre. Tudo é meticulosamente planejado para você, consumidor, ter a melhor experiência possível no conforto da sua casa ou da poltrona do cinema. E o último fator que contribui para o sucesso de Beberrena foi o que você já deve ter tentado adivinhar ao longo desse vídeo, a atuação. E cara,
Eu não tenho nem o que falar, velho. É só você assistindo essa série pra ver o bagulho de monstro que é a atuação desses dois protagonistas. Eu fiz um curso de interpretação pra cinema e TV lá por 2018 e um dos projetos desse curso era preparar um monólogo em que seríamos dirigidos pela professora. Cara, é uma trabalheira do cão, não só você decorar o texto, mas saber qual emoção ativar em qual frase e como transitar de uma emoção pra outra pra criar esses altos e baixos da estrutura do texto de uma forma natural, sem parecer que você tá fingindo. Porque essa é uma concepção que as pessoas têm que é muito errada a respeito de atores, de que eles estão lá fingindo que estão chorando ou fingindo que estão irritados. O que você vê em tela são emoções reais. Apenas atores ruins transparecem fingimento. Nesse curso eu fiz um monólogo que o Will Smith faz sobre o pai dele em Um Maluco no Pedaço, e com a direção da professora, durante um ensaio eu até consegui ter a sensação de que eu ia chorar a ponto da minha voz falhar de verdade e eu não consegui controlar, como você vai ver no clipe que eu vou te mostrar. Aqui nesse clipe a professora está ensinando uma técnica sobre como usar uma frase do texto como gatilho para meio que me colocar na vibe da cena ali. Então, olha aí. Coisa legal também de fazer para o estudo de vocês escolherem uma frase que vocês acham fora do texto de vocês e pegarem ela como gatilho, sabe? Para você buscar emoções. Isso é bem legal também de fazer. Que é o que a gente está fazendo agora. Fala a frase que isso vai te ajudar. Olha para a câmera. Mas estava bom o que você estava fazendo. Eu estava tentando parar de rir. Mas usa a frase como âncora. Para levar para onde você tem que ir. Esse é o gatilho, essa é a técnica. Uma frase-chave que está dentro do seu objetivo, você quer fechar uma porta. Você pode rir de nervoso também. Eu sei que você está rindo aqui por causa de nós, um pouco, né? Estou rindo mais de desconforto. Então, está desconfortável, que a situação do ator é desconfortável, você está sendo exposto para os outros, né? E tem a crítica pessoal, estou sendo bom ou não estou sendo bom. Mas use essa técnica, a frase. Você escolheu uma frase, na verdade, eu escolhi para ti, mas acho que seria essa frase, né, para você. É a frase do... É a frase do monólogo, né? Por que que ele... Por que ele não me quer? Por que ele não me quer? Use isso na repetição para levar você para todos esses lugares que você elencou lá na frente, lá atrás, né? De objetivos, de características, de sentimentos, tá? Não fique... Use ela e aí tem a pausa. Use ela e aí tem a pausa. Estão entendendo a importância? Vocês vão ver agora acontecer. Vai lá, eu não cortei câmera. Vamos lá? Por que ele não me quer, cara? Por que ele não me quer? Por que ele não me quer? E cara, essa foi uma sensação que realmente veio como se eu estivesse tentando desabafar aquilo de verdade, como se eu acreditasse naquilo que eu tava falando. E eu tive que tentar me controlar pra realmente não chorar e voltar pro texto ali, né, como você viu. E assim, foram algumas semanas de preparação até eu chegar nesse ponto. E isso que era um monólogo curto, de menos de 1 minuto. E isso que eu não sou ator. Aqui na série, o cara faz um monólogo de 7 minutos. Claro que tem os cortes na edição pra mostrar a plateia e tudo mais, assim como outros ângulos de câmera nele. Mas eu não duvido que as partes dele tenham sido gravadas simultaneamente com mais de uma câmera, pois seria muito pesado, não só pra ele, mas pra equipe inteira também, ficar refazendo esses takes pra cada ângulo. Então, independente de ser um take contínuo ou não, ainda assim é um esforço muito incrível. E eu fiquei de queixo no chão quando vi essa cena, porque eu fiquei pensando não só no que eu aprendi no curso de atuação e no esforço que rola por trás das câmeras pra fazer tudo isso acontecer, mas também que isso é uma história real. Então o cara tá desabafando tudo isso pro mundo inteiro ver. E tudo isso me fez lembrar ainda de um fato que aconteceu comigo que podia ter terminado da mesma forma que terminou com aquele flashback do Donnie. Em 2015 eu fui fazer um curso de direção para cinema em Nova York e um dos meus colegas de classe era um cara que eu vou chamar aqui de DJ, era um produtor de cinema estabelecido na indústria já. E assim, ele não era um cara grande nem nada, se a gente fosse fazer uma tier list ele seria tipo um produtor nível B ou até quem sabe mais baixo, mas como eu e todo o resto dos nossos colegas éramos literalmente amadores, ele já era maior que a gente por, né, sozinho. E algo que era óbvio nele, só de bater o olho, é que ele era gay, mas obviamente esse não era o problema, e sim o dele ser extremamente inconveniente, pois vivia fazendo questão de fazer algum comentário ambíguo sobre mim em público. Aquela piada que não é bem uma piada, sabe? Aquela cantada que não é bem uma cantada, ele era sem noção ou ele tinha um senso de humor diferente?
diferentão? Ele não tinha tato ou era só porque ele era artista e era excêntrico? Era essa a reação minha e de todo mundo ao redor, e nessa área cinzenta era onde ele habitava. Só que, como esse tipo de pessoa sempre costuma ser, ele era extremamente carismático e sabia falar o que as pessoas queriam ouvir pra fazer todo mundo gostar dele. E ele tinha entrada VIP pros lugares mais pica, conhecia os atores mais hypados, sempre tinha um contatinho na rua pra arrumar droga se alguém quisesse. Ele era aquele cara que sempre tem um cara pra tudo, sabe? E vivia dizendo como o seu propósito de vida era ajudar os outros, porque ele era muito altruísta e pipipi, popopô, todo esse negócio. E desde essa época, eu já buscava escrita e já era escritor, já tinha escrito um livro, e como ele me tinha em seu radar, ele tentava me ganhar falando coisas como: nossa, você escreve tão bem, você tem muito futuro nesse ramo, suas ideias são tão inovadoras, me manda a logline dessa história pra eu fazer um pitch pra um contato que eu tenho na Lionsgate. Seu livro parece ser tão bom, me passa seu telefone que eu quero passar seu contato pra um agente literário da editora do Stephen King. E o mais engraçado é que ele nunca falava o nome da editora, ele sempre falava a editora do Stephen King, porque ele sabia que eu era fã do cara. Teve um dia que eu e uma colega de classe nossa, que também era brasileira, conversávamos em português sobre uma série durante uma pausa entre as filmagens que a gente fazia ali do exercício da semana, e ele ouviu o nome da série, Orphan Black, e chegou perto de nós falando alto no telefone, e nós ouvimos falar o nome Tatiana. Olhamos pra ele, daí a gente se olhou depois, tipo, pera aí, não. E daí ele terminou a ligação e chegou falando pra gente: essa que eu tava falando era a Tatiana Maslany, que era a protagonista da série que ele ouviu a gente falar, Orphan Black. E daí ele disse pra gente que ela estava a caminho pra participar do nosso filme que a gente tava fazendo ali naquela hora, naquele lugar, que era o exercício da semana do curso. Claro, uma atriz hypada dessas, que fazia mais de 10 personagens na mesma série, vai vir pro Toba de Nova York pra participar do filme de um bando de estudantes em dezembro. Aí a gente continuou fazendo ali, né, o que tinha que fazer e tal. Um tempo depois ele recebeu uma ligação que era ela dizendo que não ia poder comparecer porque surgiu um imprevisto. Óbvio. E, mano, esse cara chegou até a me oferecer no momento pior que eu tive, assim, que eu tava, tipo, desolado, mas isso é uma história pra outra hora. Ele chegou a me oferecer, porque ele sabia que eu gostava de Star Wars, ele chegou a me oferecer uma sessão VIP da estreia de O Despertar da Força, dizendo que o J.J. Abrams e o elenco estaria lá pra assistir o filme. O cara tava tentando, velho. Ele queria muito. E aí, eu tava vendo a série e vendo o produtor elogiar o Donnie e fazer tudo que ele fez, e eu só pensava: caraca, esse é exatamente o mesmo comportamento que o DJ teve comigo lá em Nova York. Só que não foi só isso. Aí chegou o evento que me gerou uma conexão mais forte ainda com o Bebê Rena. Estávamos em uma festa na casa do DJ, só que assim, não era bem uma festa, né? Foi mais uma coincidência de um monte de colegas de classe se encontrar ali perto, pois o Airbnb dele ficava num apartamento lá no Union Square, que é um lugar bem movimentado lá. E eu tava lá porque eu tinha ido na casa de um amigo que eu conheci nesse curso, cujo Airbnb era o apartamento debaixo do DJ. A gente ficou lá até tarde, a galera foi bebendo, foi se soltando, os primeiros casais dessa estadia do curso aí foram se formando e começaram a ir embora. E daí, com algumas pessoas por perto ainda, mas que não estavam prestando atenção em nada, ele se aproxima de mim e fala baixinho: onde você mora? É no Harlem, né? Putz, é tão longe daqui, acho que essa hora não tem mais trem no metrô, né, pra te levar até lá. Faz assim, por que você não dorme aqui? Tem uma cama sobrando aqui. Daí ele passou a mão no meu braço, ou se você quiser, a gente pode deixar essa cama sobrando mesmo. Cara, eu acho que eu nunca senti um calafrio tão forte percorrer minha espinha igual nesse momento aí. E daí o meu amigo que morava ali embaixo, que ele tava sentado na cama sobrando, ele presenciou tudo, ele achou esquisito, ele não ouviu o que o cara falou, mas ele achou esquisito quando ele passou a mão no meu braço. Ele me puxou de lado e falou: o César tá comigo aqui, ele marcou de fazer um negócio, e daí ele me tirou de lá. E daí a gente ficou a noite inteira jogando Smash Bros e falando sobre o DJ e sobre que merda foi aquela. E daí eu contei tudo isso que eu contei pra vocês pra ele, e ele me contou que o DJ fazia as mesmas promessas absurdas pra ele também. Esse meu amigo, o Joe, era animador, e o DJ dizia que ia botar ele na DreamWorks, na Pixar, tudo isso, né? Depois desse dia eu nunca mais cheguei perto desse cara, e ele também ficou na dele, assim. Mas no final do curso, quando os pais de todos foram pra Nova York pra formatura de conclusão, ele viu minha mãe, e ele chegou todo simpático, todo meninão pra ela, pra se apresentar pra ela e me elogiar pra ela, fazer todas aquelas promessas que ele fez pra mim, pra ela também. E minha mãe, sem entender um pingo de inglês, ficou só, tipo, concordando com ele, falando: oh, really? Oh, wow. Até que ele foi embora, e daí ela esperou ele descer o corredor e entrar numa sala, porque só de ouvir ele falar com ela, ela meio que já sacou a vibe do cara. Aí ele entrou na sala assim, daí ela virou pra mim: esse gordo quer comer teu cu.
E daí assistir aquele episódio do flashback de Bebê Rena foi como se eu estivesse espiando pela janela de uma versão paralela de mim mesmo, em que por algum motivo o John não tava lá pra me tirar daquela situação e que também por algum outro motivo eu não vazei de lá imediatamente sozinho. Se você gostou desse vídeo, considere assinar o canal. Meu nome é César Turek, eu sou roteirista, escritor e mentor de escritores, e dá uma olhada aqui nesse vídeo em que eu explico com vários exemplos o que é lacração pelo ponto de vista técnico de um escritor. Valeu, bacana, até a próxima.